Olá, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar tremendamente a tua vida. Muito obrigado a todos vocês que têm agradecido as mensagens do Ministério, mas eu quero lembrar vocês que vocês não têm que agradecer a nenhum dos pregadores do Ministério Jesus Não Mente. Vocês têm que agradecer principalmente para Deus, porque Ele é o único capaz de transformar tanto a minha como a tua vida. Quem morreu na cruz por você não foi eu, não foi o outro irmão, ninguém. Quem morreu na cruz por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui pregando a verdade, libertando almas das mãos do diabo, porque as mensagens aqui não param. São pessoas do Brasil inteiro ligando. Hoje eu recebi ligações de pessoas do Equador, pessoas de Angola, pessoas de Nepal, pessoas dos Estados Unidos, Portugal, gente da França. Então, assim, o Ministério Jesus Não Mente, como ensina a palavra do Senhor, ele tem levado a palavra para o mundo inteiro, conforme ensina Isaías 49, livro de Marcos capítulo 16, enfim, inúmeras são as passagens onde o Senhor ensina que quando a obra é dele, ele faz a obra ser conhecida, porque conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, por mais que nós reguemos, quem faz crescer a obra é o Senhor. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ensinar a Bíblia para vocês, porque Deus me escolheu para ensinar a Bíblia. E quando Deus escolhe o homem para ensinar a Bíblia, o homem não tem interesse no seu dinheiro, o homem não tem interesse na sua amizade, ele não tem interesse em nada teu. A única coisa que o homem tem interesse, o homem de Deus, é em tocar a sua alma, é em tocar a sua consciência, para fazer você compreender que a sua vida de pecados vai te afastar de Deus e que não adianta você dizer que você serve a Deus e se você vive uma vida no pecado. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você vive uma vida no pecado. Nós estudamos todos os dias isso. Mateus 6,33 ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Preste bem atenção. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo nos ensina que ele aprendeu a ser feliz com pouco e com muito. De tal forma que para Paulo, ainda que ele estivesse na pobreza, na riqueza, para ele o que bastava era a graça de Deus. Então veja bem, nós não vamos prometer para você que você vai ganhar dinheiro, nós não vamos prometer para você que portas de emprego se abrirão na sua vida, nós não vamos prometer para você que a sua vida sentimental ela será transformada, nós não vamos prometer para você que o seu filho vai abandonar as drogas hoje, que o seu marido vai te tratar melhor, que a sua família vai ser mais unida. Eu não posso prometer isso para você, porque isso depende, sabe de quem? Depende de você. Depende da forma como você vai ouvir essa mensagem que eu vou pregar. Porque tem muita gente que não aceita se arrepender dos seus pecados. As pessoas simplesmente querem viver uma vida mentirosa, sem vergonha, uma vida bandida, fingindo que está servindo a Deus só porque está frequentando um templo religioso. Uma pessoa que está cheia de inveja no coração. Aqui no Ministério Jesus Não Mente, nós recebemos mensagens dia e noite no site da nossa rádio, na nossa caixinha de sugestões. Você pode acessar em www.jesusnãomente.net, deixar lá a sua sugestão de pregação que a gente vai pregar. Então nós estamos sempre lendo aquela caixinha e nós estamos vendo que existem homossexuais indo para as igrejas. Meu amigo, isso é contra a Bíblia. Não tem como você dizer que você é cristão se você é homossexual. Jesus disse: sejam santos como santo é o vosso Pai Celestial, por intermédio do Espírito Santo na boca do apóstolo. Então, se a ordem do apóstolo foi que você fosse santo como santo é o vosso Pai Celestial, se Deus disse que em Hebreus capítulo 12, que existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus, e ainda, Deus disse: sejam meus imitadores. Você consegue imaginar Jesus beijando a boca do apóstolo Paulo? Você consegue imaginar um beijo, o sexo entre Tiago e João? Olha como isso é uma coisa agressiva, gente. Olha como isso é uma coisa antinatural. Não é normal você ter relações homossexuais. E pior ainda, você achar que você pode ser cristão e que você vai ser salvo mesmo sendo homossexual, porque Deus te ama como você é. Não, meu amigo, Deus não te ama como você é. Ah, Senhor. Manda fogo, Senhor. Satanás, ele faz você crer que Deus te ama como você é, mas se você abrir a sua Bíblia,
No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, você vai ver que homem que se deita com homem é abominação diante do Senhor. É uma coisa repugnante, é uma coisa nojenta. Gênesis, capítulo 2, ensina que o homem se unirá à mulher e os dois serão uma só carne. 1 Coríntios, capítulo 6, Deus descreve claramente que o homossexual não vai entrar no reino dos céus. Romanos, capítulo 1 é o livro que eu mais gosto. Por quê? Porque Deus descasca em cima do homossexual. Deus humilha tanto o homossexual que se você for processado por alguém, meu amigo, é só você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1 e falar para o juiz que vai estar na sua frente: meu amigo, por favor, excelência, leia aqui Romanos capítulo 1 e veja o que Deus fala sobre o homossexual. Não sou eu que estou falando isso. Eu estou apenas lendo a Bíblia. Agora, se você quer me processar porque eu estou lendo a Bíblia, então você está perseguindo uma pessoa e isso é intolerância religiosa. Porque nós estamos vivendo dias que você não pode falar que o cara é gay. Não me chama de gay, não me chama de gay, porque eu sou tão cristão como você. Esses dias teve um homossexual aqui dizendo pra gente que a gente não podia julgá-lo pela sua escolha, pela sua homossexualidade. Pera aí, meu amigo, quem disse que eu tô te julgando? Por mim, você pode arder no fundo do inferno, porque Deus prometeu isso pra você. Eu tô tentando apenas alertar você para que você abandone o homossexualismo. Se você que é homem, quer continuar beijando homem, meu amigo, sua alma não faz nenhuma diferença para mim. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus e a pessoa que quiser ouvir e se arrepender dos seus pecados, glória a Deus. Agora, eu não fico perdendo meu tempo com o bode do diabo. Se você é mulher e acha natural você ter sentimentos sexuais por mulher, minha amiga, você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Só quero que você tenha consciência de que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura, está no livro de Gálatas. Não vos enganeis. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você está plantando pecado, você vai colher o salário dele, que é a morte. Romanos 6:23, não é assim que está escrito? Então, eu quero alertar vocês para que vocês saiam dessas igrejas mentirosas. Esses falsos profetas não estão chamando vocês ao arrependimento dos pecados. Raramente você encontra um profeta de Deus verdadeiro que realmente pregue a palavra do Senhor. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que raros são os apóstolos. Quer dizer, os bispos, né? Porque ontem eu recebi uma mensagem de um cara dizendo que ele era o apóstolo. Olá, querido, meu nome é Apóstolo Fernando e eu te dou a graça e a paz aqui do Amazonas. Eu falei: meu amigo, quem foi que disse que você é apóstolo? Mas foi Deus que escolheu, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu falei: meu amigo, toma vergonha nessa cara. Eu sou servo fervoroso do Senhor. Eu sou um dos raros santos do Senhor nessa terra. E ainda assim eu me acho um miserável. E por que eu me acho miserável? Porque eu tenho que melhorar muito, eu tenho que aprender muito, a minha fé tem que crescer muito. A minha fé ainda não me faz transpor os montes. O meu amor ainda não cresceu como deveria. Nós estamos nos moldando a cada dia. Ainda que você diga para mim que eu sou apóstolo, que eu sou bispo, que eu sou usado por Deus, não interessa. Na minha cabeça eu sou uma alma que precisa evoluir para conhecer cada vez mais a mente do Senhor, porque o segredo do Senhor é com os retos. Não é assim que está escrito lá no Salmo 25? Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 25, se eu não me engano está no versículo 11 e 12, você vai ver que o Senhor tem um segredo com os retos. O homem que teme o Senhor, ele ensinará o homem a seguir o caminho correto e a sua alma pousará no bem. Então veja bem, meu amigo, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, é com os retos. Deus não tem segredo com o pecador. Vamos parar de achar que Deus te ama como você é, porque Satanás fala isso na sua cabeça. Se você quiser acreditar, você acredita. Mas é importante você saber que a Bíblia não ensina isso. As religiões aceitam você como você é. Mas Deus ensinou no Salmo 15, quando ele questionou: quem habitará no seu santo monte? Sabe o que ele respondeu? Você pode abrir o Salmo 15, por favor, e conferir a partir do versículo 2. Olha o que Deus disse: quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Meu amigo, você tem falado a verdade? Será que a forma como você tem obedecido a Deus é uma forma verdadeira?
Será que você se arrependeu dos seus pecados ou será que você foi preso pelo laço diabólico da religião? Porque tem um monte de pastorzinho aqui de terno e gravata que eu sei que é mentiroso. O cara me manda mensagem, amém, irmão, glória a Deus pela mensagem. E eu sei que o cara é mentiroso, porque o Espírito Santo me fala. O cara diz amém, glória a Deus, aleluia para a pregação do ministério Jesus não mente, mas ele mesmo não quer pregar a verdade na igreja dele porque ele tem medo de ser mandado embora da igreja dele. Então esse tipo de gente medrosa, ele não trabalha para Deus, ele trabalha para o diabo. Porque quem trabalha para Deus prega a verdade. Não é assim que está escrito? João 8,32 ensina o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, se você não lê a Bíblia, você não é servo de Cristo. Se você está em pecado, você não é servo de Cristo. Primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se arrepender dos seus pecados. Porque a pior coisa que existe são as setas malignas do diabo que tocam o coração de quem não tem a proteção, de quem não tem a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Lembre-se de Gênesis capítulo 3, no versículo 1. Deus ensinou que o diabo é astuto. Astuto significa esperto. E tem um monte de crente bobão, de religioso bocó, de pastorzinho safado pilantra, que está me ouvindo aqui e sabe muito bem que não tem uma vida sincera com Deus. Meu amigo, eu tenho uma notícia para te dar. Sente-se na sua cadeira para me ouvir. Eu não sei quem você pensa que você é, mas eu sei muito bem o Deus que eu sirvo. Aquele mesmo Deus que estava com Davi derrubando o gigante, aquele mesmo Deus que estava com Paulo no cárcere e que fez aquele chão tremer, o mesmo Deus que abriu o mar do Egito para o povo de Israel passar, esse é o mesmo Deus que está comigo. É bom que você me ouça, meu irmão, porque se você continuar com essa vida de mentiras, eu convido você a conferir aquilo que eu vou dizer agora. Abra em qualquer site, pode ser globo.com, r7.com, veja quantas pessoas morreram hoje. Veja quantas notícias de desgraça, tiro, facada, estupro, assassinato, pessoas esquartejadas, sendo sequestradas para que seus órgãos sejam feitos em rituais satânicos. Eu convido você a pesquisar isso. Pesquise e você vai ver que milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. A cada 40 segundos, no mundo inteiro, uma pessoa se suicida. Milhares de pessoas estão morrendo, meu amigo. O próximo será você. Satanás, ele não está brincando. Ele está vendo a sua pornografia, está vendo a sua imoralidade sexual, está vendo a sua mentira. Ele está vendo todos os seus pecados. E ele está amando você. Porque Isaías 14 ensina que ele preparou uma mansão só para você. Satanás, ele preparou uma recepção na mansão dos mortos para ti pegar. Chegou a cair aqui, porque a coisa é forte. Se você não tomar vergonha na cara, porque Deus sabe que você tem ouvido essa mensagem, mas você não tem praticado. Deus sabe que seu coração é frio. Deus sabe que você é um ouvinte distraído. Deus sabe que o seu negócio é ouvir mensagem e não viver o evangelho. Você gosta de viver de fachada e não para Cristo. O que te agrada é passar uma imagem de religioso. Você vive na mentira, querendo enganar as pessoas, querendo passar uma imagem de que você é homem de Deus, mas você sabe dentro de você que os seus pecados estão destruindo a tua alma. Meu amigo, minha amiga, eu não sei quem é que está me ouvindo, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bom que você tome consciência disso, porque no Salmo 15, como eu disse para você, Deus perguntou, quem vai morar no teu santo monte? E Deus respondeu, aquele que anda sinceramente. Para ser sincero, meu amigo, não pode haver mentiras. Se houver mentira, fofoca, qualquer coisa desse gênero, aí tem o dedo do diabo. Deus não vai abrir exceção, meu amigo. Céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará.
Deus disse: quem habitará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Você que tem subido no púlpito da igreja, você chama isso de igreja, mas isso aí é uma porcaria. Isso aí é uma casinha feita por um pedreiro. Isso aí é chamado templo feito por mão humana, como ensina Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Além disso, Lucas 17 nos ensina que o reino de Deus não está ali e nem lá, e sim dentro de nós. O que isso significa, irmão? Isso significa que milhares de demônios chamarão vocês para a igreja deles. Eles dirão: a minha igreja é melhor. Não, a minha é melhor. Não, venha para cá. Ali você vai se decepcionar porque a minha igreja é melhor. Só que Jesus disse: você é a minha igreja e o reino de Deus não está ali e nem lá, e sim dentro de vocês. Se Deus não está dentro de vocês, conforme ensina 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, Hebreus capítulo 3, inúmeras são as passagens onde Deus ensina que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em nós. A casa de Deus somos nós. Se Deus não habita em você, meu amigo, você vai ficar procurando igreja para cima e para baixo e nunca vai encontrar a presença de Deus. Você só vai encontrar a presença de Deus o dia que você se arrepender desses malditos pecados que estão aprisionando você ao diabo. São os pecados que nos aprisionam ao diabo. Veja bem, meu amigo, não estou pregando uma doutrina nova, estou mostrando para você o que está na Bíblia. Efésios 4:27 ensina isso, 1 Pedro capítulo 5 ensina isso, Isaías capítulo 1 nos ensina isso. Inúmeras são as passagens, principalmente Isaías capítulo 59, versículo 2, que ensina que Deus se afasta do pecador. Ah, irmão, mas eu ouvi dizer que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mentira! Deus odeia o pecador. Por isso ele chama você ao arrependimento, meu amigo. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você deve estar se perguntando assim: como assim Deus odeia o pecador? Se você tivesse conhecimento da Bíblia, você saberia claramente compreender o que eu estou dizendo. Mas os demônios que estão dentro de você nesse momento estão te chamando e dizendo: esse cara é louco. Deus não odeia ninguém. Não, meu amigo, peraí, Deus odeia sim. Deus falou que ia atacar estrume na tua cara. Você quer que eu leia para você? Mas antes de ler o livro de Malaquias, eu vou te dar um exemplo para te mostrar que Deus odeia o pecador. Em primeiro lugar, nós temos que ter conhecimento daquilo que Deus disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Veja bem, Deus está dizendo que quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra todos generaliza. Ele não exclui ninguém no mundo inteiro. Por isso Deus envia profetas, para que eles preguem a verdade, se arrependam dos seus pecados, porque Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, ele disse em Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e convertei-vos, porque perto está o reino dos céus. Então veja bem, a palavra de Deus ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe salvação em nenhum outro nome a não ser pelo nome de Jesus. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ensina: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perceba aqui que você está vendo que Deus, milhares de palavras de Deus que eu estou citando para vocês, essa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, está chamando você ao arrependimento. O arrependimento, ele vem de quando nós reconhecemos que estamos fazendo algo errado e nos arrependemos, ou seja, paramos de fazer aquilo. Certo? Então Deus está chamando você para se arrepender dos seus pecados. A partir do momento que Deus chama e você não ouve, Romanos 6:23 ensina que o salário do pecado é a morte,
Mateus 25 ensina que Deus separará os bodes das ovelhas e lançará os bodes no fundo do inferno. Deus está chamando você. Por isso ele diz, não endureça o seu coração. Porque o ser humano precisa compreender que eu sou justo e reto. Eu chamo as pessoas, eu chamo o pecador a abandonar o seu pecado. Eu persevero na minha misericórdia chamando o pecador ao arrependimento. Mas o pecador insiste em não me ouvir. Porque sou justo, eu dou para o pecador o salário do pecado, que é a morte, uma vez que ele não quis me ouvir. Então veja bem, a morte não é morrer simplesmente. A morte é você ser lançado no lago de enxofre junto com Satanás e seus anjos. Está em Apocalipse capítulo 21. Inúmeras são as mensagens aonde Deus fala do inferno. Não pense você que Deus ama o pecador, porque Deus preparou o inferno para as pessoas que amaram as obras do diabo. Deus não tem inimigo. Lembre-se que você está em um jogo entre o bem e o mal. Você pode fazer a escolha de fazer a vontade do bem, andar em santidade, ser uma pessoa justa e reta, o que eu acho maravilhoso. Eu amo ser um homem de Deus. Não sei nem se é porque é de Deus, não, mas eu amo ser justo, eu amo ser reto. Eu nem sabia que Deus existia, porque na minha época de pagão eu tinha dúvida. Eu não sabia se Deus existia, porque eu não conseguia ver. Alguma coisa dentro de mim dizia que Deus existia e eu era guiado sempre a fazer as coisas boas. Eu gostava de fazer o bem. Só que isso não é o suficiente. À medida que Deus vai confirmando o teu coração, você vai lendo a Bíblia e você vai ver que você é uma pessoa completamente bíblica. Você que está me ouvindo agora, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ver que você está ali na Bíblia. Existem pecados que você vai ver que estão na sua vida. E você lendo a Bíblia, você vai ver que você precisa tirar esse pecado da sua vida, porque isso não agrada a Deus. Romanos 7 ensina, pela tua lei conheci o pecado. Então, quando a gente sabe que está errando, é a hora de se arrepender. Então, Deus ama o pecador? Ama, por isso ele chama ele ao arrependimento. Porque o inferno já está preparado. Lucas 16 nos ensina que o rico está no inferno. Lembra de Rico e Lázaro? Rico e Lázaro. Só você ler Lucas 16 e você vai ver que aquele homem foi parar no inferno. Então o inferno já está preparado. Deus vai precipitar no inferno todos aqueles que andarem no pecado e não quiserem se arrepender dos seus pecados. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, Colossenses capítulo 3. Efésios capítulo 5. Leia esses capítulos e você vai ver que as pessoas que vivem na imoralidade sexual, na mentira, na soberba, na inveja, na ganância, na cobiça, na homossexualidade, na impureza, pessoa que briga com todo mundo, pessoa que murmura, reclama de tudo, que não dá valor para nada, gente que não quer saber nada da vida, gente que não quer estudar a Bíblia, não quer estudar nada, gente que não respeita pai, gente que não respeita a mãe, gente que só quer saber de fumar cigarrinho, fumar maconha, usar cocaína, ficar de papinho furado com um coleguinha nas redes sociais, ficar tirando selfie, ficar se masturbando. Meu amigo, você vai pro inferno. Deus está falando para você que tudo isso é errado. Ontem eu recebi mensagem de um idiota que só falando assim. Todos os dias eu prego aqui contra a masturbação e o homem veio dizer para mim, não, masturbação não é pecado não, me mostre na Bíblia onde Deus está mandando não se masturbar. Meu amigo, sejam imitadores de Cristo. Você consegue imaginar Jesus se masturbando? Você consegue imaginar você se masturbando pensando na glória de Deus? Deus avisou que mesmo o homem que pensa em cobiçar a mulher em pensamento, isso já é pecado. Se você imagina fazer sexo com uma mulher só em pensamento, se olhar para a mulher e desejá-la no seu coração, isso já é pecado, meu amigo. Preste bem atenção, você vai se masturbar pensando em quê? Na glória do Senhor? A sua mente corrompida não te permite ouvir o que eu tenho a dizer, porque você é um homem depravado. Você se tranca no banheiro e pensa que ninguém te vê, você se tranca no teu quarto e pensa que ninguém te vê. Você acha que ninguém está vendo você tirando foto nua, mandando para os outros? Você acha que Deus não está vendo tudo isso?
Você acha que Deus não está vendo essa conversa safada que você está nas redes sociais todo santo dia? Você pensa que você é malandro. Você pensa que você é malandra. Mas a palavra do Senhor ensina que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Está em Hebreus capítulo 4. O problema de vocês é não crer na existência de Deus. Meus irmãos, preste bem atenção. O inferno já está preparado. Deus é justo, porque Deus vai dizer: eu te chamei para abandonar o pecado, mas você não quis. Eu te avisei que o inferno está preparado para os pecadores. Por isso eu disse para você: arrependa-se. Esforça-te. Não foi assim que ele falou em Josué capítulo 1? Esforça-te, tenha bom ânimo. Deus não vai dizer para você: ah não, eu sei que é difícil, então fica aí no pecado porque depois eu te perdoo. Não, meu amigo, não haverá jeitinho brasileiro para você. Não haverá jeitinho brasileiro. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. O brasileiro é o povo mais medíocre que eu conheço. E olha que eu já fui para muitos países. Nunca vi um povo igual o brasileiro. E se você mora no Brasil, vou te dizer uma coisa. Já fui para outros lugares do Brasil. Não há nenhum povo pior que o povo carioca. Não há. Acredite em mim, não há. Ah, mas eu moro em São Paulo, é terrível. Pior que o Rio de Janeiro não é. Rio de Janeiro se resume a Flamengo, academia, bebida e sexo. Isso é o Rio de Janeiro. Se você quer morar no Rio de Janeiro, me manda uma mensagem e diga: irmão, troca comigo. Vamos, troco na hora. Só que Deus me colocou aqui no centro do berço de Satanás para anunciar o evangelho. Aqui você não pode falar nada. Sexta-feira eu estava no trabalho e 4 homens do meu trabalho ficaram conversando comigo, me contando que foram sair com prostitutas. Veja bem, estou falando de pessoas esclarecidas, pessoas que fizeram 2 faculdades, pessoas inteligentes, mas pessoas que estão na prostituição. E aí eu te digo o seguinte: o que é sabedoria? Será que sabedoria é você ter faculdade? Será que sabedoria é você trair sua esposa? Sabedoria é você se achar melhor que o próximo? Ah não, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu faço e aconteço? Meu amigo, o segredo da sabedoria é temer a Deus. Essas almas estão mortas. Homens metidos com prostituição. Homens casados, viciados em prostitutas. Eu hoje tive uma ideia. Eu vou começar a entrar em sites de prostitutas, porque Deus tocou meu coração para fazer isso. E eu convido todos vocês a fazerem comigo. Entrar em site de prostitutas, pegar o telefone delas, fazer uma pregação chamando essa pessoa ao arrependimento, para que nós possamos tirar essas mulheres dessa vida. Eu não estou brincando, gente. Você acha que a pessoa se prostitui porque ela quer? Você acha que a pessoa que se prostitui ela é uma pessoa feliz? Você acha que a pessoa que vende o seu próprio corpo é uma pessoa feliz? Ontem eu estava lendo uma palavra no livro de Coríntios que Deus abomina a prostituição, porque Deus compara o relacionamento entre um homem e uma prostituta com o fogo. É como se você se relacionasse com uma prostituta, é como se ela estivesse em fogo, mas veja bem, um fogo consumidor que vai destruir a tua alma. Preste bem atenção no que eu estou falando. E esse fogo vai te queimar. Ou seja, você não pode guardar o fogo com você. Se você pega uma peça de fogo e bota no teu bolso, bota na tua mão, esse fogo vai te queimar. E o fogo é o fogo do inferno, que vai destruir a tua alma, que vai destruir a tua vida. Veja bem quanta coisa nós falamos. Uma coisa vai puxando a outra. E perceba como você não sabe nada. A palavra de Deus ensina em Provérbios capítulo 12, versículo 1, que o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão, ele é estúpido. Você é uma pessoa estúpida, porque você não aceita a repreensão de Deus, você não aceita se arrepender aos seus pecados, você pensa que Deus ama todo mundo, você pensa que Deus ama o pecador, você pensa que Deus te ama como você é, você pensa que você pode viver para Deus conforme você acha que você deva viver. Você está enganado. Quem disse isso para você não foi Deus, foi Satanás. Ah, mas o meu pastor falou isso. Seu pastor é o próprio Satanás. Ele é o falso profeta. A função de um falso profeta é colocar o veneno do diabo no teu coração. A função de um falso profeta é cauterizar a sua mente
é controlar a tua mente com mentiras. Quando você vai para a igreja, o diabo, ele prepara a sua mente para você aceitar o joguinho dele. O joguinho do diabo é sempre mentiras, dinheiro. Ele vai te fazer promessas de vida sentimental, vai te fazer promessas de soluções rápidas. Tá devendo dinheiro? Deus vai pagar. Dê 10% do seu dinheiro aqui. Você tá devendo dinheiro? Venha para a igreja aqui que nós vamos fazer a campanha da oração e da libertação para a causa das pagas das dívidas impossíveis. Então as pessoas que são usadas pelo diabo, elas sabem o que você tem no teu coração, elas sabem bater na tua fraqueza, elas sabem que você está desesperada e que você não tem conhecimento da Bíblia, por isso que você está ali. Porque se você fosse uma pessoa de Deus, você não estava dentro da igreja. Você estava sendo a igreja. Você estava pregando o evangelho. Você estava firme de pé. Você não estaria no fundo do poço. Mas não fique triste, porque eu mesmo já fui para uma igreja universal. Eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu participava da Assembleia de Deus, só que com o tempo eu fui enxergando que aquele lugar não era para mim, porque aquele lugar é um antro de cobras, é um antro de mentiras. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a verificar que ali era um berço de heresias e que aqueles que participam das heresias são coparticipantes das obras infrutíferas das trevas. E está em Efésios capítulo 5 e 11, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. E eu não poderia continuar indo para aquela igreja, porque eu seria lançado ao fogo do inferno por ser coparticipante das obras das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11. Você pode ler? Leia, por favor. O reino de Deus não está ali nem lá, mas dentro de mim. O templo do Espírito Santo de Deus sou eu. O regenerado sou eu. O Espírito Santo vai trabalhar onde? Em mim. Em mim e em todo aquele que nele crer. Então veja bem, quero que você preste muito atenção nessas palavras que eu estou dizendo para você, para que você possa começar a ter conhecimento e não entregar a sua fé na mão de falsos profetas. Meus irmãos, quero ler para vocês uma palavra que está em Malaquias capítulo 2. Acompanhem comigo a partir do versículo 1. Olha o que Deus diz para os falsos profetas. Para esses mentirosos que pedem dinheiro e roubam usando o santo nome de Jesus. Essas pessoas pagarão muito caro. Preste bem atenção. Malaquias 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos, porque eu amaldiçoo mesmo, porque vocês não aplicam isso ao coração. Versículo 3. Olha que Deus está dizendo que amaldiçoa, hein, gente? Preste bem atenção. Deuteronômio 28 também fala sobre isso. Enfim, as pessoas pensam que Deus é só bênção. As pessoas não conhecem a Bíblia, estão crendo na mentira, estão sofrendo nas mãos do diabo, estão sofrendo com a maldição e estão achando que Deus é só bênção. Então, veja bem, Deus está te amaldiçoando, meu amigo. Preste bem atenção. Você que está na mentira, no pecado, preste bem atenção. Versículo 3. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei fezes na sua cara. Olha isso, minha gente. Deus está falando que vai tacar fezes na sua cara. Ele está falando que vai reprovar a tua semente. Sabe o que é isso? Que o teu filho vai ser uma desgraça. Olha isso, meu amigo. E aí você tem filho de pastor, filho de pastora, está na prostituição, está na mentira, está no crime, né? Ele falou, reprovarei a vossa semente, né? Está escrito. E vai espalhar fezes no teu rosto. Isso aí é o que Deus vai preparar para você lá em cima, meu amigo, lá no inferno, ou melhor, lá embaixo. Olha isso. Continuando a falar, hein, gente? Olha o versículo 3. As fezes das vossas festas solenes. Sabe o que significa isso, gente? Deus está dizendo que esses cultos que você faz é um cocôzão. Gente, olha o que Deus está dizendo. O esterco das vossas festas solenes. Deus está dizendo que a tua pregação é um cocô, meu amigo. Veja bem, olha o que ele diz. E para junto destes serei levados. Você que não prega a verdade do Senhor. Você que só quer saber de cantoria, movimento, festinha comunitária. Ah, isso aqui, aí tem agora, gente, é o salgadinho de Jesus, né? É a barraquinha gospel. Ai, vamos vender aqui para juntar dinheiro para a igreja. Meu amigo,
Se existe uma coisa que atraiu o ódio para Jesus Cristo, Jesus, ele, não sei se você sabe, mas ele quebrou o templo dos vendilhões. Jesus entrou naquele templo e viu as pessoas comercializando o nome de Deus. Todo mundo tinha uma barraquinha querendo vender óleo ungido, como se fosse a venda de indulgências da Igreja Católica, né? Compre isso e Deus te libertará. Faça isso e Deus te libertará. Então transformaram a casa do Pai no comércio. E isso causou tanto ódio em Jesus, tanta ira, que Jesus saiu quebrando tudo, dando bico. Você consegue imaginar Jesus agressivo? Certamente, se algum cristão verdadeiro fizer isso em sua igreja, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: Jesus é mansidão, Jesus não faria isso. Peraí, meu amigo, mas Jesus fez. Está na Bíblia. Será que você não consegue entender isso? Então vejam bem, irmãos. Deus está dizendo para você, no versículo 3 de Malaquias: eis que reprovarei a vossa semente e espalharei fezes sobre o seu rosto, as fezes das vossas festas solenes. Essas festinhas que você faz na sua igreja, meu amigo, isso é um cocô para Deus, está escrito na palavra. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. E aí a pessoa ouve isso e fica escandalizada. Como assim, irmão? Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2, versículo 3, meu amigo. Veja lá. Não confie em mim, por favor. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, abra a tua Bíblia e confira. Olha aqui o que Deus falou no versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a minha aliança com ele de vida e de paz, eu lhes dei para que temesse. Então Levi me temeu e assombrou-se por causa do meu nome, ou seja, teve respeito ao meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Versículo 6, hein? Versículo 7 agora. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho do Senhor, e a muitos fizeram tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está vendo que você é um picareta que não obedece a ele. Deus está vendo que você está fazendo as pessoas tropeçarem na fé com suas pregações mentirosas. Meu amigo, Deus está dizendo para você que grande será a desgraça sobre a tua vida. Olha o que Deus está dizendo no versículo 9. Por isso, eu fiz vocês desprezíveis e indignos de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. As pessoas na sua igreja só vão te tratar bem, esses falsos profetas só vão te tratar bem se você tiver dinheiro. Se você chegar arrumadinho de terno e gravata, de carro, eles vão te tratar muito bem, porque eles querem seu dinheiro, eles fazem acepção de pessoas. Pobre na igreja não tem vez. Raras são as igrejas que se preocupam com o pobre. Infelizmente, irmãos, eu participei de uma igreja que se preocupava com o pobre, mas não se preocupava com a palavra do Senhor. E a palavra de Deus ensina que obras sem fé é morta. Então veja como não é fácil servir a Deus. Servir a Deus não é só você fazer obras, mas você também tem que ter fé, porque a fé concorre para as obras e as obras concorrem para a fé. Temos que ter fé e obras, porque essa é a única coisa que salva. Então veja, esses falsos profetas estão usando vocês para ganhar dinheiro, estão fazendo acepção de pessoas, tratam bem quem tem dinheiro e tratam mal quem não tem. Se você dá dízimo, você é amado. Se você não dá, você é odiado. Então veja bem que Deus está dizendo que os falsos profetas fazem diferenciação de pessoas. Está no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 9, meu amigo. É só você ler, tá bom? Então, por favor, se você não gostou da pregação, lembre-se que você odiou a Deus. Para mim é um prazer ser odiado, porque Jesus avisou que eu tinha que ser odiado para ser salvo. Não foi assim que está em Marcos capítulo 13, versículo 13? Bom, então era isso que eu tinha para dizer. Lembre-se que Deus, você aí, o pregador da mentira, você que se diz presbítero, se diz apóstolo, como o outro miserável que me mandou mensagem aqui no outro dia, dizendo que é apóstolo. Meu amigo, peraí. Seja servo de Cristo, seja humilde. Lembra do que disse o Senhor? O Senhor quer que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o Senhor. Eu só quero ser uma pessoa usada por Deus. Se você gostou dessa pregação, não agradeça a mim. Peça para Jesus me abençoar. Mas não é abençoar com dinheiro, não. É abençoar com saúde e unção, porque é isso que eu busco na minha vida. Eu busco a minha salvação, eu busco a salvação da minha família, eu busco a salvação das almas, porque eu tenho comprometimento com Deus. Eu sou aquele soldado, sou aquele guerreiro de frente, que se o Senhor quiser contar comigo, pode contar. O Senhor está arrancando todo o meu medo. O Senhor está arrancando tudo aquilo que me travava. Estou cada dia mais confiante, mais firme na presença do Senhor, sabendo que ninguém pode me parar. Essa mensagem aqui vai alcançar milhares de pessoas no mundo inteiro, porque já está alcançando.
Eu tô pasmo com o alcance das pessoas. É gente de Minas, gente do Amazonas, gente de Roraima, gente de Mato Grosso, Espírito Santo, Marabá, Juazeiro, uma cidade chamada Picos. É gente de tudo que é lugar, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, hoje gente do Equador, gente de Luanda, Angola, Nepal, enfim, gente, Estados Unidos, eu não tenho mais o que falar. Essa é a maior prova de que o Ministério Jesus Não Mente é um ministério abençoado por Deus, porque 24 horas por dia nós recebemos mensagens de pessoas que estão sendo libertas das mãos de Satanás e que estão sendo poderosamente abençoadas pelo Espírito Santo do Senhor, e estão tendo suas vidas transformadas, e não é por causa da gente, é por causa de Deus, meu amigo. Então, por favor, não venha agradecer pra gente. É lógico que a gente gosta de ler a sua história, ouvir o seu áudio, mas se você quer agradecer alguém, agradeça a Jesus. Se você quer dizer alguma coisa pra gente, fala assim: Jesus, abençoe esses irmãos do ministério e que eles continuem pregando cada vez com mais ousadia e que o Senhor os abençoe. A única coisa que a gente pede. Nós não queremos saber do seu obrigado, não queremos o seu dinheiro, não queremos nada. Só queremos que vocês leiam a Bíblia, porque quando vocês começarem a ler a Bíblia, a vida de vocês será transformada. Ok? Então, lembre-se do que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, nosso telefone é 021 981 71 9616. Adicione o nosso número e receba pregações diariamente. Amanhã, especificamente, não poderemos enviar mensagens para vocês, porque eu fiquei sabendo hoje que haverá um corte de luz aqui no meu bairro e vou ficar sem internet, problemas de internet, então não vou conseguir transmitir amanhã. Mas, na quarta-feira, já estaremos aqui novamente. Peço que você adicione o nosso número 021 981 71 9616. Acesse a nossa rádio em www.jesusnaumente.net. Deixe a sua sugestão de pregação, participe. A partir de agora faremos o programa Você Pergunta e Jesus Responde, onde você vai fazer a sua pergunta e nós mostraremos na Bíblia aonde está escrito a sua dúvida. Ok? Então acesse www.jesusnaumente.net e deixe lá a sua mensagem, porque nós estaremos observando e anotando para tirar suas dúvidas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1000 pregações para abençoar a tua vida. Eu peço que você se inscreva no canal, que você convide seus amigos. Vai ficar fazendo nada, vai ficar rindo de vídeo inútil, vai ficar vendo mulher pelada, fofoca. Então você é um idiota, você é um inútil. Você não serve pra nada. Muito em breve, Deus vai tacar cocô na tua cara, porque a palavra de Deus ensina isso. E as pessoas, como podem ver, lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 3, as pessoas pensam que o inferno é algo legal. Meu amigo, o inferno é algo terrível. Você não faz ideia de como é o inferno. Porque se você lesse a Bíblia, você ia saber e você ia ficar com medo. Porque imagina você ir para um lugar daquele que é eterno. Não há como sair, não há como escapar do sofrimento. É angústia, sofrimento, tormento, 24 horas por dia. Para ir para o inferno é só você continuar pecando como você está pecando. Então, você está firme no caminho do diabo. Por isso nós estamos chamando você ao arrependimento, para que você mude a sua forma de agir, para que você mude a sua forma de se relacionar com Deus, para que você se desvie desse caminho do mal e entre pela porta estreita que conduz à salvação. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Lembre-se disso. Passe essa mensagem para o máximo de grupos que você participar. Que Deus abençoe. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Fique na paz.